Estamos ao vivo então? Essa é a primeira live aqui do meu canal do YouTube e hoje nós vamos conversar sobre a chave para uma vida plena. A disciplina como uma chave para uma vida cheia de plenitude. E a disciplina ela pode ser para você a diferença entre você ter uma vida plena e você ter uma vida cheia de arrependimentos. E a gente vai falar sobre isso hoje. É um prazer ter você aqui ao vivo comigo, você que está assistindo essa live gravada. É sempre uma honra poder compartilhar com você, compartilhar conhecimento e pode ficar à vontade. Deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, vai ser um prazer conversar com você. E já tem algumas lives aqui no meu perfil sobre o assunto da disciplina, né? Mas hoje eu quero tratar com você sobre uma nuance diferente sobre a disciplina. Eu deixei essa live para hoje, no dia 1º de fevereiro, por um motivo muito importante. Hoje é o início, né, de um novo ciclo. A gente terminou janeiro, né, e eu já fiz algumas perguntas no meu Instagram, vocês já me viram postando sobre os meus treinos, sobre hábitos. E janeiro é o mês onde a gente faz muitos planos, né? E muita gente já abandonou as metas de janeiro. E aí você pensa, janeiro já acabou, as metas que você fez no ano passado, muita gente já deixou de lado, muita gente já esqueceu, e muita gente ainda está esperando o carnaval passar. Porque aqui no Brasil a gente tem aquela brincadeira, a gente tem aquela mania de dizer que a vida só começa depois do carnaval, né? Então tem pessoas que ainda estão esperando para começar a correr atrás dos seus planos, e tem pessoas que já abandonaram seus planos. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa falar sobre disciplina, a gente precisa falar sobre essa inabilidade que muitas vezes nós temos de se manter fazendo aquilo que a gente precisa fazer com disciplina. Porque aí você deixa passar o carnaval e aí chega maio. E você está parado no mesmo lugar, sem conseguir construir aquilo que você deseja construir, né? E a gente precisa pensar que quando a gente se perde nos nossos planos, quando a gente é displicente, né, com os nossos planos, com os nossos objetivos, a gente fatalmente vai ser derrotado. Não tem jeito, não tem outra opção, não tem outro caminho para seguir, né? E por que eu disse que a gente vai tratar de disciplina numa nuance diferente? Porque eu tenho dito para vocês que eu prezo por ensinar aquilo que eu já venci ou aquilo que eu estou vencendo, né? E eu passei os últimos meses lutando, né, e vivendo, colocando a disciplina em prática e tensionando mesmo para que eu entrasse num novo potencial de disciplina. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje, né? Eu já falei com vocês que eu não sou uma pessoa disciplinada por natureza, eu não tenho esse software, se a gente pode dizer assim, instalado em mim, né? Eu tenho muita dificuldade em manter disciplina, em aceitar disciplina. Eu sou uma pessoa que eu aprendo fácil, né? Então eu nunca fui, por exemplo, uma pessoa de ficar muitas horas estudando com disciplina, sentado, fazendo, por exemplo, né? Eu não sou, por exemplo, uma pessoa disciplinada, eu não tenho disciplina, não tinha disciplina com atividade física, né? Eu tenho certa facilidade de fazer muitas coisas, quando eu me proponho para fazer, eu consigo fazer com certa facilidade. Então eu não sou, por exemplo, uma pessoa que ficava focado em desenvolver métodos e melhores formas de fazer as coisas e estudar como fazer, não. Eu ia fazendo, eu me contentava com a média. Eu fiz, deu bom, então tá bom. Fiz sem muito esforço, então tá tudo certo, sabe? Mas eu não entendia que se eu desenvolvesse um jeito com disciplina, ia ter muito mais resultado, ia potencializar, né? E um outro aspecto também que eu já compartilhei com vocês é que eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de aceitar pessoas que exercessem autoridade sobre a minha vida. Eu tinha muita dificuldade de aceitar disciplina, de aceitar repreensão, por causa de todo um contexto, né, de vida que eu já compartilhei com vocês em outros contextos, por causa da minha história, de todo um contexto de vida que eu fui criado, eu fui crescendo assim, né? E quando eu percebi, sabe, quando eu dei por mim, eu percebi que eu era uma pessoa que eu estava tentando. Sempre que alguém me dava alguma ordem, sempre que alguém tentava me disciplinar, sempre que alguém tentava me dar uma orientação, eu pulava fora. Eu me recusava a receber disciplina. E eu, né, agora, de uns tempos para cá, eu fui percebendo, eu comecei a perceber o quanto que isso me fez mal. Eu deixei de usufruir de muitas coisas, eu deixei de conquistar muitas coisas, eu deixei de me relacionar com muitas pessoas, e não só relacionamento amoroso, mas de fazer amizades sólidas, deixar de evoluir em muitos aspectos. Isso por desconfiança, por estar armado, né, por estar com um mecanismo de defesa que não me deixava confiar nas pessoas, eu não confiava em ninguém, né? Tive muita dificuldade com isso. E aí foi que eu resolvi a me questionar. Eu resolvi peraí, por que isso está acontecendo? Por que eu tenho esse padrão de comportamento? Né? E a disciplina ela já faz parte da minha vida com mais ênfase há um bom tempo, né? Mas eu fui ampliando o leque, eu fui entendendo, eu fui aprendendo mais sobre isso, fui colocando em prática em outros aspectos da minha vida, permitindo que a disciplina fosse entrando em outros campos, né? E isso me ajudou, isso potencializou muito o meu resultado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E quando a gente fala em disciplina, ela geralmente tem um cunho negativo. Você pensa na escola, você vai estudar a disciplina de matemática, o que para mim era horrível, né? Ou você pode pensar na disciplina como punição, por exemplo. Ou disciplina como uma coisa enfadonha, como uma coisa cansativa, como uma coisa monótona. Nossa, eu vou ter que colocar uma rotina e fazer todos os dias. As pessoas entendem isso como disciplina.
Mas a disciplina não tem a ver com isso especificamente no cunho ruim da palavra, né? Disciplina fala dos seus hábitos, daquilo que você faz, daquilo que você constrói e o seu resultado que você vai construindo e gerando quando a sua motivação acaba, quando a sua vontade de fazer falha, né? Você já me ouviu dizer isso, você começa motivado, mas quando a motivação deixa você, a disciplina é o que vai fazer você continuar no caminho certo. A disciplina é o que vai garantir os seus resultados no futuro. Porque se por falta de vontade você parar de fazer, você está minando os seus resultados. E a disciplina fala de você se vencer. Sabe, ela não é um estado de espírito, ela não é uma vontade. A disciplina é você lutar e vencer você mesmo. É você lutar contra a sua própria mediocridade. É você lutar, vencer a sua vontade. E você adotar um padrão de comportamento funcional. E entender essa nuance, entender essa dinâmica, isso faz total diferença na vida da gente. A disciplina, como eu disse, ela é o que garante para você que o seu resultado ele vai chegar. A disciplina ela fala de constância, ela não fala de pressa. Ela é a convicção de que eu estou no caminho certo, que eu estou persistindo, que eu estou sendo resiliente e que eu vou chegar sim no lugar onde eu desejo, sabe? Eu vou chegar sim naquele resultado que eu estou plantando. E a grande questão é, a gente tem dificuldade de aplicar a disciplina e fazer o que a gente quer, de fazer o que a gente precisa fazer, mas a gente não pensa que a gente está dedicando a nossa disciplina, por exemplo, para fazer muitas coisas que não levam a gente para lugar nenhum. Você pode pensar, um fumante, por exemplo, que disciplina que exige da pessoa ter sempre o cigarro à mão e a pessoa abre mão do que for para poder ir lá fumar, por exemplo, né? Disciplina para você abdicar de horas de estudo para você ver série, por exemplo. Então você está sendo disciplinado em fazer uma coisa que a longo prazo não vai te trazer grandes resultados. Exige disciplina você ser preguiçoso, por exemplo, né? Você não fazer e dar jeitinho e organizar tudo para que você possa ficar na ociosidade. Então, disciplina é uma questão de prioridade. Você precisa definir o que é importante para você e você precisa colocar isso num nível mesmo de prioridade, de importância. É você parar de dar voz, sabe, para a sua mediocridade. É você parar de discutir com aquela vozinha que está dizendo para você que depois eu faço, sabe? Como eu estou me contentando, sabe? Como eu, por exemplo, quando eu me contentava em ser um bom aluno ou de dar conta de fazer as coisas, mesmo quando, se eu me empenhasse e fizesse com disciplina, eu poderia ser muito melhor e ter muito mais resultado do que eu tive quando eu fiz do jeito que eu fiz, né? E quando foi que essa luzinha acendeu para mim? Quando foi que essa realidade bateu na minha cara e me fez então acordar? Ano passado, se você me acompanha no Instagram há mais tempo, você viu que no ano passado eu fui correr a volta da Pampulha aqui em Belo Horizonte no final do ano, dia 8 de dezembro, se eu não estiver enganado. Né? Minha esposa comprou o ingresso para a corrida no começo do ano passado para ela e vamos comigo, me desafiou, vamos. E eu fui, né? Eu sabia a data, eu sabia que eu ia ter que correr 18 quilômetros, por exemplo, e eu fui. Eu treinei para fazer os 18 quilômetros? Sim. Eu não posso dizer que eu não fiz nada, né? Eu treinei, eu não era um sedentário, mas eu treinei 18 quilômetros, eu me preparei para fazer essa distância? Não. A gente até fez um treino de 18 quilômetros lá na Pampulha, eu corri os 18 quilômetros e no dia eu fui fazer a corrida oficial e não tinha medo não, eu sabia que eu ia conseguir, como de fato eu consegui. Mas aí o que acontece? Quando eu terminei a corrida eu pensei, poxa, eu podia ter feito melhor. Eu completei a corrida? Completei. Eu fiz o percurso todo? Fiz o percurso todo. Mas quando chegou nos 15 quilômetros, por exemplo, eu estava acabado. E eu comecei a andar. E na minha cabeça só ficava aquela voz gritando, meu Deus, isso não acaba. Né? Eu terminei o trajeto da prova em 2 horas e 17 minutos. Aí você vai olhar o resultado, tem gente que fez em menos de 1 hora. A minha esposa, por exemplo, ela fez em 1 hora e meia. Minha esposa é super disciplinada. E como eu disse, eu não era sedentário. Eu estava treinando, mas não para esse volume de exercício, né? E eu pensava, se tem gente que consegue fazer em menos de 1 hora, cara, por que eu não estou evoluindo? Por que eu demorei mais de 2 para fazer, sabe? E aí é que o bichinho, sabe, da luta contra a mediocridade me picou e me mordeu. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a investigar, eu comecei a perceber um padrão de pensamento medíocre, sabe, que estava na minha vida e estava na minha vida por inteiro, sabe, entrando em todas as áreas. E eu tinha, sabe, assim como a minha esposa, aí voltando, né, rebobinando a fita, eu pensava, a minha esposa entrou num programa de treinamento, eu também tinha entrado. Eu tinha planilha, eu tinha o professor, ele me passou as estratégias, olha, você vai treinar assim, assim, assim. E o que eu fiz? Comecei e larguei. E aí eu usei como desculpa, por exemplo, a minha vida corrida e tal, e eu comecei treinando e fazendo as coisas do meu jeito, né? Aí você pensa, a planilha mandava eu correr, por exemplo, 5 quilômetros no ritmo lento. Eu pensava na minha cabeça, peraí, eu já corro 10, eu já faço 10, eu já fazia 10, né? Por que eu vou ter que correr 5 no ritmo lento se eu já consigo fazer 10? Sabe? E aí, depois da prova da Pampulha e da prova oficial, aí eu comecei a pensar comigo, eu comecei a me questionar, poxa,
O cara estudou, ele tem desenvolvido nele, sabe o que eu quero conquistar, né? Ele é um profissional de educação física, ele estudou, ele se formou, ele se preparou para isso, ele sabe por que ele está falando o que ele está falando. Por que eu não acredito nisso? Falta de inteligência emocional da minha parte, não ser humilde e ouvir quem eu preciso. E aí eu decidi, eu vou recomeçar a planilha, eu vou começar e vou seguir a planilha e fazer do jeitinho certo, fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei o processo, que eu falei com vocês, de perceber, de entrar num novo nível de disciplina, de realmente fazer aquilo que eu acreditava que daria certo, de acreditar que estava escrito ali e confiar que aquilo que estava certo. E aí quando você olha na planilha de treino, está lá escrito, olha, você vai fazer 5 km em tal ritmo. Amanhã você vai fazer outro ritmo. O treino hoje é assim, o treino hoje é assado. Hoje você vai fazer treino de tiro, hoje você vai fazer um treino leve. E ele vai te dando as quilometragens e os níveis de esforço que você vai fazer. E na medida que eu fui começando a seguir, eu fui fazendo certinho do jeito que ele foi fazendo, à medida que eu fui obedecendo com disciplina o que ele estava orientando, eu comecei a perceber a organização, sabe, e o padrão, a sabedoria por trás desse processo de treino que ele tinha proposto. Eu não via sentido, né, por exemplo, como eu disse para você, num treino leve, eu já conseguia correr mais rápido do que isso. O meu treino leve é pace 6:40, se eu não estiver enganado. Mas eu consigo correr muito mais rápido que isso. E fazer o leve é horrível. Quando eu fui fazer o leve, era péssimo. Mas aí eu percebi, eu consigo fazer mais potente. Para que eu vou fazer assim? Mas eu fazia sem qualidade. E aí eu comecei a perceber que quando eu comecei a obedecer, no treino leve você treina a sua respiração, você treina a sua postura, você treina um monte de coisas que quando você está correndo rápido, você não percebe que você está fazendo. E assim, sabe, nos outros tipos de treino também. Cada um dos treinos, ele tem uma característica, ele tem uma função específica dentro do seu processo de preparo. E aí, na semana passada, eu postei nos meus stories lá, eu refiz os 18 quilômetros. E eu fiz os 18 quilômetros com 1h40. Com meia hora a menos do que eu fiz na prova oficial no dia 8 de dezembro. Então percebe, pouco mais de um mês depois. Então isso foi um tapa na minha cara. Eu comecei a pensar, que tempo que eu perdi sendo indisciplinado, não sendo humilde, não sendo inteligente emocionalmente para perceber e entender. Pô, o cara estudou para fazer. E aí eu entendi, sabe, de verdade, o poder da disciplina, eu entendi o poder de se manter constante, de se manter com inteligência, fazendo o processo, obedecendo os limites, obedecendo as regras que ele colocou, obedecendo os treinos que ele colocou. E aí eu comecei a perceber que cada etapa do processo, quando feito com disciplina, ele tem uma função específica. Tem hora de acelerar, tem hora de ir devagar, tem hora de você descansar. Né? A gente precisa entender que a disciplina ela te mantém no caminho e ela te torna forte de dentro para fora. A gente muitas vezes quer que essa força venha rápido, quer que essa potência venha rápido, mas a disciplina ela vai construindo em você essa força e essa resistência que você vai precisar de dentro para fora. Você vai conseguindo ser assertivo de forma muito mais inteligente, de forma muito mais constante. Então a gente precisa aprender a viver o presente, a viver o que eu tenho que fazer hoje, sem ansiedade pelo resultado. É olhar para o resultado como o resultado final e quebrar essa tarefa em partes menores para eu entender o processo que vai acontecendo. Né? E a gente precisa entender que cuidar da nossa vida, cuidar com disciplina, fala da gente cuidar com completude, né? Fala de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde mental, sabe, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, da nossa alimentação, em todos os aspectos, cuidar da gente em todos os aspectos. E é aqui que a gente começa a entender a disciplina como a chave para uma vida plena. A gente pode olhar para a disciplina sobre dois aspectos, né? A disciplina ela pode falar sobre alta performance, sobre resultados, como eu disse para vocês aí na questão da saúde física, da corrida e tal, mas a disciplina também fala de orientação. A disciplina também fala de repreensão, fala de orientação, e isso garante futuro para você. Garante para você um resultado com inteligência, um resultado com qualidade. Quando a gente fala em disciplina voltada para alta performance, fala do que eu narrei para vocês com a minha experiência, de você ir percebendo como você se ajusta, como você pode fazer melhor, como você pode garantir que você chegue no final com qualidade, né? E a disciplina, nesse caso, ele está ligado à saúde física mesmo, mas a gente pode pensar, né, na questão da disciplina, nesse aspecto, quando a gente fala também de saúde emocional, quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala do nosso desenvolvimento pessoal. Né? A gente precisa cuidar da nossa saúde para a gente não envelhecer dependendo do cuidado das outras pessoas, para que a gente possa envelhecer
não dando trabalho para ninguém, para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, para a gente poder de verdade usufruir da vida e viver a nossa velhice de forma saudável, de forma ativa, fazendo aquilo que a gente deseja fazer, podendo brincar com os nossos netos, com os nossos filhos, para a gente poder levantar da cama sem ficar travando as costas, entende? Então, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, cuidando da nossa saúde, seja falando de alimentação, seja falando de atividade física, seja falando de sono, seja falando, por exemplo, do nosso hábito de ler, né? É um exemplo. Em qualquer lugar onde você possa pensar, sabe que a disciplina ela pode ser entendida como alguma coisa a ser praticada todos os dias, de forma rotineira, de forma consistência, de forma ordinária. E por ordinária aqui, eu quero dizer todos os dias, no cotidiano mesmo. A gente fala de pensar no futuro e de construir um caminho mesmo por onde você pode passar. Como eu disse, no treino leve, quando você está desacelerado, quando você está correndo com menos potência, você consegue perceber a qualidade, a postura, a respiração. Então a sua disciplina constrói a qualidade do seu resultado. E a gente precisa entender que o que você faz uma vez não muda nada. O segredo é o que você faz constantemente. Não é um livro que você leu, não é um dia que você foi na academia, é o que você faz no ordinário, no dia a dia, no cotidiano, naquilo que você faz todos os dias. É isso que vai mudar o jogo para você. E entender isso, como eu entendi no meu processo de treino, mesmo sem vontade, né, você seguir com disciplina o que você tem para fazer naquele dia, vai trazer resultado para você. Eu tinha resultado fazendo as coisas de forma displicente, fazendo do meu jeito. Mas quando eu entrei no ponto de entender e obedecer e aplicar a disciplina, eu tive muito mais resultado, muito mais potencializado. Um outro ponto sobre a disciplina, um outro olhar sobre a disciplina, é a disciplina como um aprendizado, como repreensão, como orientação. Você aceitar alguém sobre você te dizendo por onde seguir e como você deve se portar, né? A gente vê muito esse aspecto de disciplina na Bíblia, quando a gente fala da Bíblia, é a disciplina de receber, né, orientação, de você aceitar ser repreendido, de você aceitar que as pessoas te chamem a atenção. Isso exige de você humildade, isso exige de você que você tenha inteligência emocional. Né? Em Hebreus 12:11, citando a Bíblia, diz para você que a disciplina ela pode parecer naquele momento, né, um motivo de tristeza, mas ela produz para você frutos de paz no futuro. Ela vai produzir para você frutos de justiça no futuro. É isso que está escrito lá no texto, né? Então, quando a gente pensa na disciplina enquanto repreensão, você está obedecendo e você está seguindo uma pessoa que está te direcionando para um caminho que ela já passou. Ela enxerga um destino. E isso é contraintuitivo para a gente. O ser humano ele gosta de ser elogiado, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser criticado. Esse é um padrão, sabe, que muitos de nós adotamos. Quando alguém se levanta, e eu tinha esse padrão muito internalizado, quando alguém se levanta para apontar para você alguma coisa para você melhorar, o que a pessoa faz? A pessoa já se arma e a pessoa se prepara para defender. A pessoa se prepara para se justificar, a pessoa se prepara para dar uma explicação para aquilo que ela fez do jeito dela, mas que deu errado, entende? Mas você pensa no contexto de pai e filho, né? Um bom pai, um pai que quer ver o filho crescer, ele não vai deixar que esse filho faça o que ele bem entende, né? Ele vai corrigir as atitudes, ele vai corrigir as ações desse filho para que ele aprenda a ser uma pessoa de bem, para que ele aprenda a ser uma pessoa que vai no futuro colher bons resultados, para que ele seja uma pessoa que a disciplina vai gerar nele frutos de paz, como está escrito, né? A disciplina nesse contexto, ele exige de você, ele exige da gente humildade para ouvir e ser repreendido. Pensa, quando eu me recusava a seguir as orientações ali que estava descrito na planilha, o que é que faltava em mim? Humildade, para reconhecer que ele sabia mais do que eu. Então eu preciso aprender com essa pessoa, né? Quando nós somos disciplinados, o nosso primeiro pensamento é: quem que é fulano para falar comigo sobre isso? Fulano nem sabe, nem entende do que ele está falando, sabe? E a gente precisa entender, em alguns contextos, né? E a gente precisa entender que agir com base nas emoções pode privar você de crescer. A vaidade vai impedir você de amadurecer. E a vida fácil, a gente precisa entender que a vida fácil não ensina ninguém, né? Quanto mais desafios você vencer, mais maduro, mais forte emocionalmente você vai ser. E quanto mais o seu coração estiver aberto para você ouvir, e você acolher, e você entender essas repreensões, menos erros você vai cometer na sua jornada, menos falhas você vai ter no seu caminho até o sucesso. Não é que você não vai errar, mas você vai conseguir conversar e entender pessoas que já passaram por um processo e vão poder te orientar nele, né? Você pode pensar em Provérbios 12:1, por exemplo, que diz lá que quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. É isso que está escrito lá. E é bem isso. Sabe, quando você abre mão de ser disciplinado, quando você abre mão de ser corrigido, você está abrindo mão de conhecimento, você está abrindo mão de aprender com quem já passou por esse caminho.
Então você não precisa aprender com seus próprios erros, mas você pode ser inteligente para aprender com os erros dos outros, né? E que é importante você saber entender e acolher e você entender quem você deve ouvir. Então você precisa ouvir, por exemplo, pessoas com autoridade sobre você. Mãe, pais, professores, pessoas que estão com uma posição de autoridade sobre você e quando essas pessoas te querem bem, né? E isso é um ponto importante porque nem sempre essas pessoas vão falar do jeito certo, vão falar de um jeito gostoso de ouvir, mas o que essas pessoas falam deve ser levado em consideração. Mesmo que não seja da melhor forma, o que elas falam é importante, né? Outro tipo de pessoas são as pessoas que se conectam com você e que amam você de verdade. Sua esposa, seus amigos de verdade, eles vão te dar orientações querendo o seu bem, né? E um outro nível de pessoas é pessoas que já têm o resultado que você deseja, né? Então por que eu vou discutir com quem sabe mais que eu? Por que eu vou questionar uma orientação de uma pessoa que estudou e se preparou para me dar essa orientação? Eu busquei essa orientação, por que eu vou questionar, né? Então você pensar na disciplina como uma arma, como uma ferramenta, vai direcionar você para uma vida de sucesso e vai garantir que você tenha muito mais qualidade nos resultados que você vai colher na sua vida. É você parar, você precisa parar de olhar para a disciplina como alguma coisa que tira a sua liberdade e que ingessa o seu dia, como aquele olhar de, então eu vou ter que fazer todos os dias a mesma coisa, mas olhar para ela como uma forma de você se manter constante e garantir então aquela colheita que você vai ter lá no futuro, pelo simples fato de você estar consciente de fazer o que você precisa fazer para ter aquilo que você tanto sonha na sua vida, para que você possa então de verdade colher os resultados que você deseja colher na sua vida. Então esteja atento a isso. Esses 3 níveis de pessoas que você precisa acolher a repreensão na sua vida. As pessoas que têm autoridade sobre você, as pessoas que se conectam com você porque te amam genuinamente e querem o seu bem, e as pessoas que têm o conhecimento que você deseja adquirir e já trilharam esse caminho. Isso vai economizar tempo. Isso vai economizar de você sofrimento, porque vai fazer com que você trilhe um caminho que certamente vai dar no resultado que você deseja colher. Então, espero que essa live tenha inspirado você, que tenha ajudado você, que tenha jogado luz sobre algumas coisas aí no aspecto da disciplina na sua vida e com certeza você vai ter muito mais frutos, você vai ter muito mais resultado, entendendo a disciplina como uma ferramenta que vai te manter constante, né? A disciplina, ela é o que vai te manter constante quando a sua vontade falha e isso é o que vai garantir os seus resultados no futuro. Espero de verdade que tenha ajudado você, que tenha trazido luz e no próximo sábado nós estamos de volta, agora lá no meu Instagram. Fiz essa live aqui hoje para poder inaugurar esse canal aqui no YouTube. Eu vou deixar que todas as lives que eu fizer no Instagram, elas vão ser migradas para cá também, mas eu quis fazer essa live especial para cá, para inaugurar as lives aqui nesse canal no YouTube. Então compartilhe com mais pessoas, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, deixe a sua curtida, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas, tá bom? Obrigado pela sua companhia aqui comigo, obrigado pelo seu feedback, é sempre um prazer te ouvir e até a próxima.